Olá, gente. Eu sou Doracino Naves. Este é o programa Raízes Jornalismo Cultural, que apresenta a série Rememórias Cronistas de Goiás. A homenageada de hoje, a escritora, a cronista Marieta Teles. Para falar sobre ela, nós convidamos a escritora Ercília Macedo Eckel. E o programa Raízes Jornalismo Cultural começa já. O Raízes Jornalismo Cultural de hoje recebe a escritora Ercília Macedo Eckel, que fala sobre a cronista, a escritora Marieta Teles. Bom dia, Ercília. Bom dia. Bom dia, Edival Lourenço. Bom dia, Doracino. Bom dia, Ercília. E bom dia para você de casa. Ercília, Marieta Teles não é só um nome de uma biblioteca, natural de Hidrolândia, né, escritora, cronista. Mas, para você, quem foi Marieta Teles? Além de uma grande amiga, ela foi também uma pessoa que deu a vida para a biblioteca no estado de Goiás. E de vez em quando ela fazia umas excursões, ia ao Acre ajudar também a montar a biblioteca lá. E aqui, como a gente pode perceber em várias instituições, nós temos o nome dela, né, no pórtico dos prédios, dando nome às instituições. E além de atuar anos em biblioteca, ela foi convidada também, voltando atrás, pelo Colemar, para organizar as bibliotecas no começo da faculdade da Universidade Federal. Então, ela pegava ainda não era universidade, então ela organizava cada faculdade que começou com a engenharia, com a farmácia, com o direito. Então, ela foi chamada para organizar. E quando se tornou faculdade, ela também organizou a Biblioteca Central. Se eu não estou enganada, é onde era a Faculdade de Direito, não sei se a Faculdade de Direito ainda é na Praça Cívica, ali na parte de baixo, que hoje a biblioteca é mais no fundo, mas na época era na frente. E a vida dela toda foi em volta desse assunto. Ela organizou de clubes, Jaó, Country Club e muitas outras bibliotecas importantes. Ela fazia isso com maior alegria. Ercília, a Marieta, ela nasceu em Hidrolândia e ela passou a infância na fazenda. Parece que, viu, Doracino, que ela, pelo que eu li sobre a Marieta, ela adquiriu assim, um prazer muito grande, uma misantropia, uma apreciação da natureza, assim, que ela carregou isso para o resto da vida e isso fica conotado nas crônicas da Marieta. Ela realmente teve essa infância feliz e assim, até um pouco solitária na fazenda? Tanto é que ela morreu lá no Barreirão, parece, se eu não me engano. Fazenda Barreirão. Barreirão. Ela morreu lá de mal, creio que do coração. Foi, né? do coração. Com 52 anos. Eu percebi que, porque eu também venho de região rural, vivi muito a minha infância até ir para Goiás estudar, foi, né, na fazenda, e até 17 anos eu tinha contato muito próximo com fazenda. Então, eu entendo perfeitamente. E os temas, além de serem natureza, ela fez um requiem à árvore que o povo está destruindo tudo. Você falou da solidão dela? Ela era uma pessoa assim que ela carregava com ela uma solidão, não uma solidão... E a preferência dela pela poesia também, inclusive ela fez um comentário sobre as poesias de Alberto Oliveira, ela busca essa parte do parnasianismo que quer, e naturalismo, que quer valorizar a natureza. Então, ela fala que essa parte para ela de levantar, sentir o cheiro, ver o verde, as frutas se abrindo, ela faz quase uma ode à natureza. Essa preocupação da Marieta Teles com o cotidiano, com a sua terra, com as questões da natureza, com a biblioteca, reforça aí essa imagem boa que os escritores, os contemporâneos pelo menos, se lembram aí de Marieta Teles, né? Mas para a Ercília, para você, qual o aspecto mais importante da personalidade de Marieta Teles? A simplicidade. Ela é uma pessoa simples, humilde.
Talvez, eu não sei se isso tem a ver, mas um dos textos que ela escreve, que ela fala, a gente fala que é crônica, depoimento, mas é quase um ensaio sobre Dostoiévski, e ela fala da... Eu ia... Você está falando de Dostoiévski, ela fala da personalidade, da humildade. Então, o Dostoiévski tinha essa coisa com a humildade, porque ele foi preso na Sibéria 4 anos e sofreu muito, e lá ele diz que foi regenerado. E uma das regenerações é esse amor aos miseráveis, aos pobres e coisas. Então, eu não sei, ela lia demais, ela lia muito. Cília, ela não era solitária porque ela lia muito. Se você fala de simplicidade, quando a gente fala em simplicidade, às vezes percebe que uma pessoa rasa, uma pessoa assim que não aprofunda nas coisas. Mas tanto é que ela não era uma pessoa assim, ela era simples, mas era preocupada com o avanço da literatura, que no primeiro momento da criação do GEM, ela pertenceu ao grupo de escritores novos que buscavam uma nova linguagem. Ela é uma pessoa renovadora. E acho que é por isso que ela deu muito certo com a Cora Coralina, porque a Cora Coralina, apesar de velha, também pertenceu, quando voltou, pertenceu ao G. A Cora Coralina. Ela tem uma ligação muito forte com Cora Coralina. O livro da Coralina, Vintém de Cobre, ela ajudou a reestruturar o livro, porque ela é muito ligada à universidade, né? Muitas obras da Marieta foram publicadas, além de ser pela Universidade Federal, foram também pela Oriente e pela Católica, mas principalmente ela é valorizada demais na Federal. Então, ela ajudou a Cora, aqui em Goiânia, a organizar o livro Vintém de Cobre. Fez até a orelha do livro, né? E eu fiquei surpresa, que nessa época eu morava em Curitiba, e eu não sei situar bem, mas é acima da Casa Romário Martins, que onde tem a casa, tinha na época, era a casa do poeta também, no Largo, esqueci o nome, logo acima tinha um sobrado, e eu visitei a cidade de todo jeito que eu pude, fiz que nem ela quando viajava para o exterior. E quando eu subi nesse sobrado, tinha um lugar com livros de criança esparramados para todo lado. Quase todos de Marieta Teles. E quando eu me viro assim para um lado, olha, 2, 3 livros de Cora Coralina. Eu fiquei tão metida, porque a Cora Coralina, ela estava no auge nessa época. Porque ela deu um show num encontro que teve de mulheres da arte e das letras em São Paulo. Depois que ela falou, que ela entrou, praticamente o que as outras mulheres iam falar não tinha mais graça, porque até os jovens choraram. E aí a Hebe levou, eu assisti esse programa, a Hebe levou a Cora para o programa dela, e foi uma coisa maravilhosa. Então a gente tinha muito... a gente tem orgulho da Cora, né? Sem dúvida. Como é que você conheceu Marieta Teles? No começo da minha profissão, para casar, eu interrompi a faculdade, e depois eu precisei, quando as coisas não deram certo, voltar para Anápolis, e aí eu entrei aqui na Católica, só tinha 5 alunos no curso, a faculdade, a Católica estava começando ainda. Então, eu interrompi esse curso, me casei, e depois fui terminar o curso em Anápolis. Em 72, quando eles começaram a incluir metodologia de pesquisa, MTI, técnica de monografia no básico e na conclusão de curso, me chamaram para vir participar, e assim eu entrei na Católica. E entrando na Católica, nessa área, ali tudo perto, a Biblioteca Central quase em frente, então o que acontecia? Os alunos muitos se perdiam, sumiam, porque a matéria é árdua, iam para ali que eu conhecia a Marieta, e também porque minha irmã trabalhava na biblioteca, ali na Praça Cívica, que hoje leva o nome dela, e lá a gente se encontrou e conversava muito sobre muitos assuntos. E ela sempre solidária. Pode trazer os alunos, pode trazer os alunos. Aquilo para ela parece que era uma alegria, ela prestar esse serviço de mostrar como é que localizava livro, por autor, por título, por assunto, sabe? O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje entrevista a escritora Hercília Macedo Eckel, que fala sobre a obra
de Marieta Teles dentro da série de programas Rememórias Cronistas de Goiás. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Some não! O Raiz e Jornalismo Cultural de hoje, na série Rememórias Cronistas de Goiás, homenageia a escritora, a cronista Marieta Teles. Quem fala sobre ela é também a escritora a Ercília Macedo Eckel. Edivaldo Lourenço? Pois é, Doracino, a Ercília e a Marieta são assim contemporâneas e teve assim um aspecto de vida em comum. Nasceram na fazenda, viveram na fazenda até a juventude. Você acha que essa vida de fazenda, aquela solidão de moça da fazenda ou de rapaz de fazenda... Não, eu vim para Goiás Velha, e o povo de lá me trucida de eu falar, mas eu falo Goiás Velha, porque velha concorda com a cidade, não com o estado, né? Mas a gente sempre voltou e eu tenho muito... Até 17 anos, quando meu avô vendeu o sítio, a fazenda. Pois é, mas essa vida, aquela vida da infância passada na roça, isso ajuda a criar um imaginário para o escritor? Ajuda muito. E a convivência com aquele pessoal que não sabia ler, porque, né? Eu fui alfabetizada com 5 anos, eu não sei com quantos anos ela foi alfabetizada, mas eu imagino que ela deve ter sido alfabetizada cedo, porque a bagagem cultural que a Marieta tem é impressionante, né? Eu vou sair um pouco da sua pergunta, porque me preocupa, me impressiona ela morrer com 52 anos e ter aquele suporte cultural tão imenso que ela tem, morreu com ela. Que pena, podia ter vivido mais uns 20, 30 anos. E talvez, como você disse no bloco anterior, porque ela lia muito, lia os clássicos. Lia. Então, essa inspiração, ou essas informações que ela tinha de outros autores, pudesse também sustentar aquilo que ela escrevia nas crônicas. Por exemplo, as crônicas da Marieta Teles são ainda hoje atuais. Né? Esse é um dado importante no trabalho dela. Eu queria comentar uma coisa, porque a crônica é uma coisa passageira. É um texto para ser lido, descartado, quase que imediato. Mas tem textos que são atemporais, porque a própria palavra crônica já indica que o assunto não é para ser consumido logo. Mas, e aí, ela parece que teve não vou falar que é premonição, mas uma coisa parecida com premonição. Em 82, 2 anos antes dela morrer, que ela morreu em 87, ela teve uma ideia luminosa, maravilhosa, de pegar tudo que ela publicou desde 60, porque ela escreve desde 50. Lá no Santa Clara, ela tem uma ode, fez um texto lindo sobre a vida dela na Santa Clara. E lá ela já mostrou quem ela era. Ainda estudante de ginásio, ela fez uma peça religiosa chamada Judite, levou ao palco lá. Então, voltando ao que eu estava falando, que eu já esqueci o que era... É sobre o estilo, as crônicas dela, a coletânea que ela publicou do seu trabalho. Aí, o que ela fez? Ela juntou todo esse material que ela tinha de 20, quase 30 anos de trabalho e organizou, fez... ela dividiu esse material todo em 3 partes, que são crônicas e outros escritos. A segunda parte é de livros e de autores e a última sobre viagens. Ela deixou isso separadinho e fez o sumário. Desse conteúdo do original, parece que tem 2 textos que não estavam completos. Eu creio que esse irmão dela, que foi responsável pela coletânea, deve ter procurado, porque eles aparecem no texto, na obra dela. E ela deixou praticamente a obra póstuma pronta. Cília, a Marieta, ela era muito preocupada com essa questão de formação de biblioteca, certamente porque acreditava que, existindo biblioteca, permitindo o acesso dos jovens aos livros, seria uma base para uma formação cultural, de um Estado mais voltado para a cultura, mais voltada para o conhecimento de uma forma geral, coisa que a gente carece tanto ainda no processo, no momento da civilização que a gente está vivendo. Mas você acha que se a Marieta estivesse viva até hoje, ela teria
estaria satisfeito com os rumos que a cultura vem ganhando? Eu acredito que sim, porque em alguns lugares ela já fala bem, ela fala do perigo que nós temos de, às vezes, ela não sabe se a culpa é bem mesmo da gente falar, tudo é Rio-São Paulo, eixo Rio-São Paulo, tudo acontece lá, nós aqui somos uma província. Ela diz que isso é uma posição muito cômoda, mas ela faz uma crítica aos escritores, ela diz que o povo, os novos, que tem muita pressa de publicar. Eles ainda não têm ainda uma vivência, uma bagagem para uma sofrência, vamos dizer assim, imitando o Guimarães Rosa, para escrever e publicam. Então tem muita quantidade, pouca qualidade. E fala também de nós no Brasil geralmente, mas em Goiás, a leitura, ela fala assim, até os profissionais, alguns leem livros da sua profissão. Quanto mais você querer obrigar uma criança a gostar de ler. Eu tenho uma observação. Eu assisti a chegada da televisão, como eu falei antes da entrevista, eu já faço parte da história, e não nego. Então, eu vi a televisão entrar em Goiás. E nos países europeus e outros lugares que já tinham o hábito da leitura, que o povo gostava de ler, que a criança já crescia mexendo com instrumentos musicais, todo mundo, se falar que não sabe tocar um instrumento, é um horror, e lendo, às vezes até liam filósofos ainda aos 14 anos, você via a televisão chegar num lugar que muita gente é analfabeta, então nós somos um povo muito visual e eu tiro para observar gente da minha família, neto, que parece que tem alergia se você falar para ler mais que 5 minutos. O negócio deles é o computador. Agora, a gente imaginava que, chegando à televisão, que o livro ia desaparecer. Não desapareceu. Agora, as cartilhas sumiram. A criança aprende praticamente a ler na tela do computador. Vamos ver se essa tela faz um milagre do povo voltar a gostar de ler. Que, na verdade, o cenário da leitura do Brasil, né, Edivaldo Lourenço, é caótico. Se a gente pegar os números aí do Ministério da Educação, a gente vai ver que apenas 20% ou 30% das cidades do Brasil têm bibliotecas. E o programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje entrevista a escritora Ercília Macedo Eckel, que fala sobre uma grande cronista, uma pessoa que trabalhou muito pelas bibliotecas aqui em Goiânia, que é Marieta Teles. Nós vamos aí para um rápido intervalo e a gente volta já já. Some não! O Raiz e Jornalismo Cultural de hoje, na série Rememórias, Cronistas de Goiás, homenageia a cronista, a escritora, a batalhadora pela cultura de Goiás, né, Edivaldo Lourenço, que foi Marieta Teles. E para falar sobre ela, nós entrevistamos aqui a escritora Ercília Macedo Eckel, né? Edivaldo Lourenço? Pois é, Doraci, no bloco passado, a Ercília começou a esboçar um assunto sobre a questão de leitura, a dificuldade das pessoas lerem e tal. Hoje em dia, normalmente as pessoas começam a pegar livro para ler, para poder prestar o vestibular. Você acha que esse é um método que vem sendo adotado? Ele funciona bem ou você acha que precisa melhorar, Ercília? Eu vi um comentário dela sobre a qualidade das redações no vestibular. E eu fui professora de português e literatura há 31 anos, então eu observava. E eu também fiz esse pecado de mandar fazer ficha de leitura. Só que eu deixava o aluno escolher o livro, e não tinha censura, não. Ele podia escolher o livro. Sendo da chamada escola literária que a gente estivesse tratando, podia ser qualquer livro. Agora, hoje você vê, eles dão a lista do livro, e aquilo ali, quer dizer, o jovem toma ódio da leitura, porque além dele, ele não lê por prazer. Desde antes do vestibular, ele lê para fazer trabalho escolar, com um roteirinho pronto, né? Então, e muitas vezes não lê não, vai no computador e puxa o resumo, a sinopse e entrega. Se o professor não for daqueles que domina bem, pensa que, né, não é uma coisa tão produtiva assim. Então o aluno já, nesse mundo da internet e tudo, visual, da tela e todos esses aparelhos
que as pessoas têm, nem todos os mais pobres não têm acesso para ler um livro na tela, eu acho que tem um prejuízo aí quanto ao aluno gostar de ler o livro em papel. Nós estamos falando aqui de Marieta Teles, que foi uma pessoa que lutou muito para a criação de bibliotecas e que trabalhou muito também a literatura infantil. Você contava num dos blocos lá em Curitiba, você teve a alegria de ver vários livros da Marieta, também da Cora Coralina. E a Marieta Teles, então, ela tem uma literatura infantil também consistente, né? Qual é o tema recorrente na literatura infantil da Marieta Teles, por exemplo? Eu não domino muito essa parte mas ela acho que tem um pouco da linha de Monteiro Lobato. Ela tem aquela linha, mas os temas são de Goiás, piquezeirinho e coisas aqui acontecidas entre nós, né? E isso já interessa para a criança do estado, porque vê o contexto em que ela está inserida. Então, ela publicou mais ou menos uns 10 livros. Desses 10, tem uns 8 de crianças e uns 4 de mini-contos e contos. Teatro também, ela tem umas 2 ou 3 peças, fora as que ela ajudou a montar. Sabe o que a gente percebe, Ercília, Edival? A Marieta morreu muito nova, com 52 anos, né? Imagina a contribuição que ela poderia estar dando aí, continuar esse trabalho aí em prol da literatura e também da cultura de Goiás. Enorme. Né? Esse revisionismo sociológico que o pessoal usa para fazer a leitura de coisas de 3, 4, 5 décadas atrás com a visão sociológica de hoje, isso às vezes complica um pouco a literatura, que a literatura ela vem na efervescência dos fatos. Ela traduz o momento que a pessoa está vivendo. Agora, se você começar a desprezar como que a pessoa viu o mundo, como que as coisas eram ditas há 30, 50 anos atrás por preconceito sociológico, aí eu acho que é um preconceito tentando rebater um outro que vai levar a mais preconceito ainda. Eu vou falar uma coisa que não sei se deveria, mas você fazer essa colocação me ocorreu. A Beth, agora, não sei se foi dia 7 de maio, teve o relançamento das obras da mãe dela no Palácio. Ela teve que, quando leu alguns pedaços ou passou para ser apresentado para outras pessoas, onde estava a palavra preta, ela teve que modificar o texto todinho por causa da patrulha que está na moda agora. Ideológica, né? Quer dizer, o preconceito de cor, não vou falar que ele nunca existiu, mas agora com esse negócio de cota e não sei mais o que, em vez de esconder, de nivelar, está fazendo aflorar mais ainda o problema. O que pode estar havendo também é uma insofismável hipocrisia nesses assuntos todos. Todo mundo continua com o problema escondido. E o programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje, que passou rápido, homenageou a Marieta Teles, nossa cronista, uma das pessoas que mais lutou pela criação de bibliotecas. Tem em Goiânia vários prédios, centros culturais em sua homenagem, também bibliotecas mantidas aí pela Prefeitura de Goiânia. E para falar sobre ela, uma amiga, uma pessoa que conviveu com Marieta Teles, que é a escritora Ercília Macedo Eckel, a quem nós agradecemos pela entrevista. Ercília, muito obrigado. Não é de quê? Edival Lourenço. Pois é, vamos embora, né? Vamos. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com você, entrevistando os convidados Raiz Jornalismo Cultural. Obrigado a Ercília, que tão bem discorreu sobre a vida, sobre a obra, sobre a vivência que ela teve com Marieta Teles Machado, que dá nome a várias entidades, uma pessoa que escreveu, que defendeu crônicas para jornais, que defendeu a cultura. Obrigado a você de casa, que você tenha um bom domingo e uma ótima semana. E obrigado aos nossos amigos do Facebook que acompanham o programa Raízes Jornalismo Cultural. Nós voltamos no próximo domingo com a série Rememórias Cronistas de Goiás. Até lá, some não!